Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Boa tarde, não, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começando essa live para a gente poder estar partilhando aquilo que o Senhor nos pede hoje. Seja bem-vinda, Marise. Peço que você, minha irmã, possa impor suas mãos sobre mim. E vamos rezar a oração que a igreja nos ensinou sobre o Espírito Santo para que ele possa nos inspirar nesse momento de partilha e de oração. Amém? Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo, Sueli, seja bem-vindo, Vinícius, seja bem-vindo, irmãos. Vamos começar então a nossa pequena partilha hoje. Vamos falar sobre o tema vocação do leigo na igreja. Esse tema que é importante para todos nós que somos leigos, que estamos neste mundo, que trabalhamos, que estudamos ou que não trabalhamos, mas que estamos no mundo evangelizando, servindo a Jesus. Vocação dos leigos na igreja. Sejam todos vocês muito bem-vindos a esse momento. Vamos partilhar, vamos orar, vamos pedir que o Senhor possa nos encher do Espírito Santo dele ao longo dessa partilha e no final orando, para que sejamos leigos, cheios do Espírito Santo. Isso que importa, né? O que importa é estarmos cheios do Espírito Santo. Então eu vou começar a falar sobre a vocação dos leigos na igreja a partir da concepção de São Paulo que tem de igreja, que é um corpo. São Paulo diz que assim, lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vai falar sobre os carismas, sobre os dons espirituais e vai falar sobre o corpo. Esse corpo que tem diversos membros e cada membro tem uma importância e sua própria função. Então, todos nós fazemos parte deste corpo que é a igreja. A igreja, o conceito, o entendimento que eu vou utilizar nesse momento que eu estou falando é o entendimento do Papa Pio XII, que escreveu uma encíclica, uma carta, um documento em 1943 chamado Mystici Corporis Christo, Corpo Místico de Cristo. Então esse é o conceito que eu vou utilizar de igreja para falar fiéis, leigos na igreja, né? Então é isso, Corpo Místico de Cristo. O que é a igreja? O conceito que eu utilizo agora. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça. E ele tem toda a cabeça precisa de um corpo. Assim como eu tenho a minha cabeça, eu tenho um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Estamos vinculados a Jesus, que é a cabeça. E Jesus, ele orienta, ele ordena, ele comanda, ele dirige. É ele que é o chefe principal e que se manifesta no seu chefe visível, terreno, o Papa. Então a igreja ela é constituída por todo um conjunto de membros ordenados, né? E aí entra os padres, os bispos, os diáconos, que constituem a hierarquia da igreja, em todos os graus do ministério ordenado, sacerdócio, são os graus do sacerdócio, bispo, padres e os diáconos. Tirando esses, temos os religiosos, consagrados religiosos, de vida consagrada, todos os monges, freiras, irmãos que são consagrados nos institutos antigos. Temos nós, leigos, consagrados nas novas fundações, novas comunidades, mas somos leigos, né? Então existe os ministros ordenados, temos os religiosos e temos os leigos, a grande maioria dos fiéis cristãos. Então, utilizando esse conceito de corpo místico, nós podemos entender que Jesus é a cabeça, nós todos somos membros, hierarquia, religiosos e leigos, somos todos ramos de uma única videira. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Portanto, Jesus Cristo é a videira.
E toda a igreja, podemos entender assim, todos os sacerdotes, diáconos, bispos e o Papa são ramos até hierarquicamente superior, instituídos por um sacramento da ordem e constitui Cristo cabeça, age em nome de Cristo cabeça para abençoar o seu povo, santificar através dos sacramentos, através da palavra, através da oração, enfim. Mas eu venho falar hoje de nós, leigos neste mundo, leigos na igreja, né? Então, Cristo é a cabeça, nós somos os membros, e tem nesses membros diversos tipos de membros. E quem é a seiva da cabeça? A seiva é o Todo-Poderoso Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que produz a comunhão deste corpo místico. Essa palavra, essa definição da igreja maravilhosa de Pio XII, nessa encíclica, Mystici Corporis Christi, de 1943, fazendo alusão à palavra de São Paulo, que eu falei, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, de 1 em diante até o 31, tem essa diversidade de membros, diversidade de atividades, diversidade de ministérios, diversidade de apostolado, diversidade de carismas. Então a igreja, ela é um corpo místico, onde temos uma união entre homens e Deus, a trindade unida aos homens, né? Então a igreja, ela tem um mistério de Deus no seu seio. Então o Espírito Santo é chamado nesta carta a alma do corpo. Assim como um corpo, né, vivo, não existe um corpo sem alma, assim a igreja, como um corpo místico de Cristo, tem como sua alma, vai dizer o Santo Papa, quem? A pessoa do Espírito Santo. Olha que maravilha. Então, a pessoa do Espírito Santo é a alma da igreja, está unido à igreja. A igreja, como foi ali inaugurada em Pentecostes, nasceu em Pentecostes, o Espírito Santo faz parte dessa constituição da igreja, né? O Espírito Santo distribui os diversos carismas, distribui numa explosão de graça e de amor, diversos ministérios, serviços apostolados, dons e bênçãos, não só no início da igreja, mas ao longo desses 21 séculos de existência, desde a inauguração lá em Atos 2, ok? Então nós somos frutos de Pentecostes. A igreja é fruto de Pentecostes, os padres, os diáconos, os bispos, o Papa, as religiosas, todo mundo, os leigos, somos todos frutos também de Pentecostes. Nascemos com a igreja e com o Espírito Santo, e essa é a riqueza. Ele é a alma da igreja. E se você, Glauco, está me ouvindo, você, Vanessa, você, Maria, você, Vanise, vocês estão me escutando aí, se vocês de fato são igreja, e nós somos igreja, somos templo do Senhor, isso significa o quê? Que eu sou templo, morada de quem? Do Todo-Poderoso Deus Espírito Santo, o qual quer fazer de nós membros santos, né? São Pedro, numa carta dele lá no final da carta, no início da carta, 1 de Pedro, ele vai dizer que nós somos pedras vivas do edifício espiritual que Deus vai construindo ao longo da história. Então, nós todos, cheios dessa presença trina, cheios do Espírito Santo, vinculados à videira, como ramos que recebem dessa videira vida, recebemos o Espírito Santo pelo batismo. Todos nós, enxertados em Cristo, videira verdadeira, recebemos a mesma seiva que bebeu Nossa Senhora, São Tomás de Aquino, São Francisco, Santa Teresa d'Ávila, todos os mártires. O mesmo Espírito Santo que está na cabeça está no corpo. Há uma unidade, Cristo total, Jesus cabeça e corpo. A igreja é isso, a reunião dos homens com Deus pelo poder do Espírito Santo. Então lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 27, olha que maravilha que está escrito. Somos igreja, isso mesmo. Se somos igreja, temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo na igreja da glória. Temos comunhão com a igreja que padece no purgatório. E somos a igreja militante que caminhamos rumo ao céu. Amém? Então está escrito assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros.
Na igreja, corpo de Cristo, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar e de falar diversas línguas. Ou seja, o Espírito Santo distribuiu com riqueza, com a riqueza que ele recebeu da paixão de Cristo, de sua morte, ele distribuiu e foi ampliando ao longo da história da igreja, da história universal dos homens, a riqueza de Cristo em diversos movimentos, em diversas instituições, em diversos institutos. E nos nossos tempos, século passado, logo ali, século passado, século XX, lá no início do ano, no início do século, com Leão XIII, já proclamando um desejo de um novo Pentecostes universal, escreveu inclusive uma encíclica chamada Divinum Illudimunus, Leão XIII, em 1897. Pedia que o povo pudesse orar mais, E aí temos uma grande profeta daquele século, daquele tempo, que era Helena Guerra, que junto com suas cartas pedia que o Papa pudesse estar pedindo, junto toda a igreja, um novo Pentecostes. E desde esse final de século XIX, início do século XX, o mundo inteiro foi conhecendo experiências pentecostais, o derramamento do Espírito Santo. Muita graça foi acontecendo no mundo e um grande Pentecoste aconteceu em 1961, mais ou menos, ali 1961, 60, 61, 62, 63, que foi o Concílio Vaticano II. Este concílio foi chamado por muitos teólogos e pelo Papa, nosso querido santo João Paulo II, como um Pentecostes de Deus para a igreja, para o mundo. E aí, grandes riquezas surgiram também, paralelo a isso, que foi surgimento de novas fundações, novas comunidades, a renovação carismática católica se alastrando como um fogaréu no mundo inteiro, várias expressões novas de igreja. Deus foi incendiando o planeta Terra, os corações, renovando a igreja e mudando a mentalidade de muita gente, graças a Deus, para o bem. Então, meus irmãos, por que fiz essa pequena introdução? Para dizer que nós, fiéis leigos, temos inclusive vários documentos que falam sobre nós. Eu vou falar de um aqui, que você pode depois comprar, que é um documento chamado do Concílio Vaticano II, chamado Decreto Apostolicam Actuositatem, que fala sobre a vocação dos leigos e o apostolado dos leigos. Então a igreja, cheia do Espírito Santo, disse que nós temos um apostolado. Você que é leigo, você que é leiga, ou você que vai ouvir essa formação, essa colocação simples, que Deus possa reacender no teu coração o desejo de ser santo, primeiro, o desejo de se encontrar com Deus com profundidade, e segundo, o desejo de ir à missão, de ser profeta, sacerdote e rei neste mundo, e dentro da igreja também. Então existe este documento, é um decreto que fala sobre nós leigos, apostolados leigos, Mas antes de eu falar do apostolado, eu preciso falar de algo anterior ao apostolado. Por quê? Vocação veio do latim vocare, chamar, Então, quando eu penso nesta palavra, não tem como pensar, esquecer ou antecipar as coisas, como colocando a carroça na frente dos burros, dos cavalos, como queiram, E não pensar que, antes de qualquer coisa, nós não fazemos as coisas para Deus, trabalhamos na obra de Deus como se fôssemos trabalhadores de uma empresa capitalista, financeira, ou no nosso tempo, ou antiga. Nós não somos trabalhadores desse tipo, que vamos saindo fazendo coisas que dá na nossa cabeça, ou fazendo coisas que a gente deseja, ou fazendo coisas por fazer. Isso não agrada a Jesus Cristo. Por quê? Porque para fazer a obra de Deus, precisamos ter Deus dentro da gente. Então, a primeira coisa que você que é leigo
não encontrou ainda na igreja, nessa diversidade que é a igreja. A igreja tem diversos movimentos pastorais, tem a renovação carismática, tem as novas comunidades espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Temos um monte de movimentos e de riqueza na igreja para se encaixar. Mas trabalhar por trabalhar, Deus não quer isso. O que Deus espera de você que vai ouvir essa simples partilha, que estará ouvindo essa nossa colocação? Deus te chama para Ele. Então você que é batizado, que foi batizada, você é marcada pelo selo de Deus. Como assim, né? No dia do sacramento do batismo, você se tornou uma pessoa que foi visitada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Existe um selo indelével que não é tirado, existe uma marca no fundo do teu coração, no teu espírito, que te identifica como filho de Deus. E eu vou pegar uma palavra só que possa estar te mostrando isso e confirmando isso. E aí está, neste sacramento, radicado a tua condição, o teu direito e dever de viver na presença de Deus, ser de Deus e servir a Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos é renovar o fogo da vocação originária. Que vocação é essa? Vocação de filhos adotivos. Porque sai fazendo coisas por fazer, Deus não quer isso não. Deus quer pessoas queimando no amor por Ele. Deus quer pessoas conscientes da vocação, da dignidade que tem. O que eu sou? Eu sou filho do Todo-Poderoso Deus. Eu sou filho dele, consagrado a Ele pelo batismo. Essa é a fundamental e maior vocação. Essa é a vocação fundamental de todos aqueles que são igreja. Sem essa graça, nem o ministério ordenado vai poder, a pessoa pode ser ordenada. Nós não podemos receber o sacramento do serviço, da ordem, nem do casamento, enfim. Nem a pessoa se tornará religiosa, nem religioso. É preciso ser, antes de tudo, consciente do chamamento comum, a santidade, que está radicalizado aí no fundo do teu coração, no fundo do meu coração. Qual é? Esse aqui que eu vou ler agora, que está lá em Romanos 8, versículo 14 em diante. Olha que maravilha. Pois todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí São Paulo continua na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porquanto não recebeste um espírito de escravidão para viveres ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai, Abba, Abba, meu Pai. Então eu sou filho, graças a Jesus Cristo, filho do meu Pai, o qual eu devo conhecer, o qual eu devo ter intimidade, o qual eu devo amar, o qual eu devo ter experiências cotidianas para poder ser inflamado neste amor de filho, à luz do amor que Jesus tinha. E aí, com este coração, com esta alma, sabendo quem é o meu Pai, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus Cristo, eu terei condições do segundo momento, que é ouvir o que Ele quer que eu faça. O que Ele quer que eu faça. O que Ele quer que eu execute. Qual é a obra que Ele quer que eu participe na igreja. Porque você precisa primeiro ser uma pessoa que tenha no teu coração, na tua alma, o Espírito Santo pegando fogo, para incendiar aonde você for colocado, para seja o que for fazer. Que incêndio é esse? Esse é um incêndio da caridade, porque é o maior de todos os dons, mas cheios do Espírito Santo, nós podemos viver essa caridade com todo o poder e exuberância. Continuando. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Tem outra passagem que você pode depois checar em casa,
Porque o Concílio Vaticano fundamenta a nossa missão no apostolado a partir do sacramento do batismo, dizendo que todos nós somos batizados, temos a missão de nos associar com a missão universal da Igreja. A missão que a Igreja executa, os padres, os bispos, a mesma missão de salvar almas. Então essa missão de salvar almas, ela tem que estar dentro do teu coração. Mas antes de ir para a missão, eu preciso ter o poder de Deus dentro de mim queimando, o fogo de Deus abrasando. Eu preciso ter um amor por Jesus, conhecer Jesus. Imagina, vai pregar e Jesus sabe quem é Jesus, não vai falar de Jesus, não vai lavar uma coisa, não vai estar na pastoral sem saber quem é Jesus. Como assim? Anunciamos e servimos aquele que nós amamos, né? Então existe outro texto de São Paulo que está em Gálatas, que você depois que quiser pegar, que está em Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz assim: a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações, aí Marta, aí Alessandra, Verônica, Vinícius, Vanessa, Sueli, todos que vão ouvir, a prova de que sois filhos. Que dignidade! Nós temos um papai, Deus. Temos que orar, falar com Ele, buscá-lo com esse sentimento de filhos, com todo o carinho, amor que esse nome produz em nós. Filhos do papai, filhos do nosso Abba. Diz assim: a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai, Abba, Pai. Já não és Leandro escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Que maravilha, não é isso? Bem, nesse mesmo Concílio Vaticano II, no século passado, lá pelo meio do século, 1960, 61, 60 e pouco, até mais ou menos 64, 63 ali, outro documento da Igreja importante que fala sobre nós, chamado Lumen Gentium, Luz dos Povos, em que fala sobre a Igreja e constitui neste documento o que é o leigo também. E esse leigo que eu e você somos chamados à mesma santidade. Não só os padres religiosos, não só os consagrados antigos, de tradições apostólicas maravilhosas antigas, os monges, não, você que está me escutando e eu. A igreja disse assim: olha, isso nunca tinha mudado, na verdade sempre foi a vontade de Deus, mas a igreja foi bem clara nesse documento, dizendo o seguinte: nós somos chamados à plenitude da caridade, nós somos chamados a viver os conselhos evangélicos, nós somos chamados a viver a palavra de Deus, nós somos chamados a conhecer Jesus Cristo, nós somos chamados a viver a santidade, as bem-aventuranças, viver a palavra, viver os mandamentos. E a plenitude da santidade está na caridade. São Paulo vai dizer que é o vínculo da perfeição. A caridade que é dom gerado pelo poder do Espírito Santo, que é derramado nos nossos corações, o qual foi dado por Jesus na cruz e pelo Pai. Então, querido, querida irmã, fraterno, nós somos chamados pela igreja a sermos santos. Então a sua vocação na igreja precisa queimar nessa santidade. E aí o Senhor vai fazer conosco a experiência. Se você não teve essa experiência de Deus que te abrase, você precisa primeiramente isso. Primeiro, antes de servir, de fazer coisa na igreja e no mundo, você precisa, primeiro, entender que a vocação sua não é para fazer coisas. Você pode fazer coisas, mas o primeiro passo é: a vocação nossa é para dentro de Deus. A nossa vocação, Deus nos chama para a comunhão com Ele. E a igreja fala isso claramente. Deus chama-nos ao seu interior. Imagina um sol, né? Deus é como o sol do Espírito Santo pegando fogo de labaredas. Ele pega você, te atrai e te chama: vem para dentro de mim. E ir para essa é a vocação. Deus nos chama para Ele. E nele se unir a Ele, como Ele fez com Moisés. Ele vai depois enviar o povo.
Então eu gosto muito de utilizar essa pedagogia de Deus que fez com Moisés, que eu vou pegar aqui, que está lá em Êxodo, Leandro. Não tem nada não, é em Êxodo, né? Está lá em Êxodo capítulo 3. Moisés tinha saído do Egito e Moisés estava já com seus 40 e poucos anos, vivendo a sua vida, e lá pelos seus 80 anos de idade, um senhor já, e aí que Deus faz o quê? Você imagina, né? Se Deus chama ele com 80 anos e você que está me ouvindo aí, Deus não pode chamar agora? Sim, então precisa ouvir. Vocação é isso, tem que ouvir a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, discernir a palavra de Deus e executar a palavra de Deus. Olha o que Deus fez com Moisés, né? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Disse Moisés assim: vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça. Chamou do meio da sarça. E chamou para, como diz assim, entra aqui, vem conviver aqui, vem experimentar isso aqui. Deixa você ser encantado, fazer seus olhos brilhar, deixa ter uma experiência desse Deus que você não conhece tanto. Experimenta a minha santidade, né? Deus chamou do meio da sarça, Moisés, Moisés. Então Deus fala, Sueli, Albuquerque, Márcia, Vanessa, Raimunda, Glauco, entra em mim, vem para mim. Deixa-me ter comunhão contigo, deixa eu me revelar o teu coração, te apaixonar por mim, deixa eu manifestar meus segredos, minhas maravilhas, o quanto eu te amo. Né? E ele foi, eis-me aqui. Então no diálogo Moisés se abriu à vocação e ouviu a palavra de Deus e diz, eis-me aqui, se apresentou, não fugiu, não teve medo de Deus, se aproximou daquele fogo, se aproximou daquele amor, se aproximou daquela pessoa maravilhosa, encantadora, fantástica, extraordinária que é Deus. E Deus? Não te aproximes daqui e tira a sandália de teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. E aí Deus vai se revelando, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou seja, Deus se revelou como Deus para ele, Deus manifestou quem ele era, e depois ele diz assim, no versículo 7, o Senhor disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil, espaçosa, uma terra que mana leite de mel. E depois vai dizer, Moisés, disse Deus, né? Vá ao Egito libertar o meu povo. Vá ao Egito. E aí Moisés conheceu a Deus, experimentou Deus, teve experiência de Deus, a sua vocação de mergulho em Deus aconteceu, e aí Deus fala depois, agora sim Moisés, você vai lá servir. Então meu irmão, minha irmã, é isso que nós precisamos, ter essa experiência. Você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, serve Jesus sem conhecer, precisa ter, porque Jesus está vivo hoje. E conhecendo Jesus, ele vai te mandar fazer aquilo que ele quer que você faça. Não sair fazendo qualquer coisa que dá na cabeça, ok? Eu não penso dessa forma. Quem quiser, faça do jeito que quiser. Mas eu acho que tem certeza que tem uma pedagogia de Deus. Existe, chama ele um encontro com ele, seduz o coração, discerne a vontade dele e ele envia para apostolado, para fraternidade, para evangelizar, fazer aquilo que ele escolheu que você faça. Por quê? A igreja é um corpo. E um corpo tem muitas funções, muitos membros. Então não falta trabalho. O que falta é encontrar a tua vida e se encaixar com o trabalho que você sabe fazer, ou melhor, que Deus quer que você faça. Muitas das vezes utiliza até teus talentos, suas aptidões. Então nós leigos
podemos e devemos trabalhar na vinha do Senhor, na igreja. E no mundo. E no mundo. Bem, eu vou pegar aqui outro documento da igreja chamado Vocação e Missão dos Leigos na Igreja e no Mundo. Christi Fidelis Light. Exortação Apostólica de João Paulo II, que vai falar sobre o leigo. Depois, se você puder, compre esse documento. Olha o que está escrito sobre nós. Olha o que está escrito sobre nós. Né? Vou pegar aqui. Ó. Então, nós leigos, João Paulo II vai falar de uma forma simples, né? Porque ele tem a palavra de João Paulo II, sempre foi um autor muito profundo, muito profundo. Ele vai dizer o seguinte, que a nossa condição de leigo, a nossa índole é uma índole secular. O que significa isso? Nós somos filhos de Deus, batizados, Deus habita na gente, evangelizamos na igreja, mas nós temos, é claro que a igreja tem uma riqueza de organizações, de vocações leigas, inclusive pessoas nas novas fundações, comunidades novas, surgidas com esse novo Pentecostes na igreja, como a Canção Nova, a Shalom e tantas comunidades que têm a vocação de vida. As pessoas vivem ali. Mas a nossa matriz está no mundo, dentro do mundo, não sendo do mundo, para fazer o quê? Nas realidades que o Senhor também nos envia como profissionais, para estar numa profissão, para estar nas atividades culturais, na economia, na política, na cultura, na sociedade como um todo, o leigo deve levar o fermento do evangelho a toda essa realidade. E aí a igreja fala isso com muita veemência, porque nós temos que ser sal da terra e ser luz do mundo e dar o testemunho com a vida e com a palavra nesses locais onde muitas das vezes a igreja, na figura dos padres, dos diáconos e dos religiosos e dos bispos e do papa, não pode chegar. Então nós chegamos. Por isso, muitos de nós vão trabalhar na política, na economia, na cultura, nas profissões diversas. E a igreja fala que ali nós devemos dar um testemunho de qualidade e de eficiência profissional, fazer o nosso melhor e permitir que o Espírito do Evangelho possa ir fermentando, renovando essas instâncias deste mundo para se prepararem para a volta de Jesus. Que maravilha, né? Mas que responsabilidade. Já pensou nisso? Ou seja, não pode haver dicotomia entre o testemunho cristão e a vida profissional. Isso é um erro grave. O nosso testemunho tem que ser como advogado, assistente social, como médico, como psicólogo, como professor, como um engenheiro ou como uma pessoa que trabalha com um comerciante. Um testemunho autêntico de leigo que vive a santidade, que vive a vontade de Deus, que conhece a palavra de Deus, que obedece os ensinamentos do magistério, que chega nessas realidades e permita que essas realidades sejam renovadas pela graça do Espírito Santo, para o nosso testemunho, irmãos. Isso não é só para consagrados leigos, não. É para todo batizado. A igreja fala aqui nesse documento Christi Fidelis Light. Ok? Então, essa condição secular é a marca nossa. Então, muitos de nós não temos que sair do que vão estar ouvindo essa formação, não tem que sair do mundo, não. E ficar só dentro da sacristia, não. Muitos de nós, servimos dentro da igreja, mas também temos que servir a Deus no mundo. Por isso que o Senhor nos colocou, muitos de nós, na condição que estamos hoje, para estar junto com as pessoas que não conhecem o Evangelho, receber a evangelização pela nossa coerência. E aí sangramos, porque no mundo existe o pecado, existem as contradições, e precisamos ser autênticos. E aí, meu irmão e minha irmã, se você não tiver um amor muito grande por Jesus, se não tiver muito unido à cabeça e ao corpo da igreja, se não tivermos com vínculos fortes e buscando ardentemente a santidade, lá fora a gente vai tremer na base. Então precisamos mostrar para as pessoas a segurança da nossa fé. Como diz São Pedro, né? Manifestar
com mansidão, com caridade, as razões da nossa esperança no meio do mundo. Então vamos ler aqui um pouco do documento Christi Fidelis Laici de João Paulo II, que fala sobre nós. Número 9. Quem são os leigos? Ao responder à pergunta quem são os leigos, fiéis leigos, o concílio, ultrapassando anteriores interpretações prevalentemente negativas, abriu-se uma visão decididamente positiva e manifestou seu propósito fundamental ao afirmar a plena pertença dos fiéis leigos à Igreja e ao seu ministério e à índole peculiar, o que é peculiar de nós leigos com os ministros ordenados e com os religiosos. O que é? Da sua vocação, a qual tem como específico procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. Nosso que nos diferencia praticamente, né? Claro que temos expressões leigas que vivem, leigo consagrado, leigo da nossa comunidade, que eu falei já. Eu estou falando daquilo que é genérico, comum, né? Aquilo que não é exceção. Então, o que significa? O qual tem como específico, você e eu, leigo, procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais e ordenando a segunda Deus. Já aí entra a família, as comunidades, sociedade, Estado, profissões, cultura, educação. A gente tem que penetrar em tudo isso aí e levar o Evangelho de Cristo para tudo isso aí. Inclusive evangelizar as nossas profissões. Ok? Outra coisa, não sei se vai dar muito tempo para a gente falar, mas que eu já falei na introdução, algumas características que nos mostram a riqueza da nossa vida de leigo. Ela é uma riqueza. Nós precisamos ser santos e exercer um apostolado. Mas eu falei antes disso, Deus tem um desígnio para você e para mim. Qual seja? Conhecê-lo, experimentá-lo, como que tocá-lo. E ter aquela experiência lá de Isaías, do temor, da sua santidade, Isaías 6, e essa santidade inebriar a nossa história, queimar o nosso interior e mudar a nossa vida. Então, você que não teve uma experiência com Jesus Cristo, vamos pedir hoje, né, ou daqui para frente, a graça de uma nova efusão do Espírito Santo, para que você seja um leigo, queimando na graça de Deus e vá para a igreja fazer aquilo que o Espírito te ordenar, se apresentar ao pároco, se apresentar uma pastoral, ou estar na comunidade, Deus queira, né, quem sabe, para servir o Senhor da forma que Ele te escolheu. Tá assim o número 10 desse documento, Christi Fidelis Laici, João Paulo II, documento número 119. Vamos lá. Não é um exagero dizer-se que toda existência do fiel leigo, olha só essas palavras, hein? Não é um exagero dizer-se que toda existência do fiel leigo tem por finalidade levá-lo a descobrir a real novidade cristã que promana do batismo. Olha só, descobrir esta riqueza que você recebeu quando você era pequenininho, pequenininha, e derramaram uma água material e junto com ela a água sobrenatural, a água incriada chamada Espírito Santo de Deus, e com ele toda a família divina, Pai e Filho. Então você é templo de Deus e tem que ser santo. Um templo de Deus não pode ser profanado. Você é batizado, você é filho, você tem que ser uma pessoa santa. Como? Começar a orar, começar a buscar Deus na sua casa, na sua forma de trabalhar, porque a santidade, Deus quer te ver quando você morrer e eu morrer, Jesus dentro da gente, poder ter perfume, odor de Cristo, ok? Ah, Leandro, você é muito exigente. Deus te dá a graça, Ele vai te levantar, vai te exaltar para isso. Que promana do batismo, o sacramento da fé, a fim de poder viver as suas exigências do batismo, segundo a vocação que recebeu de Deus. E aí você pode ser casado, um estado de vida, você pode ser viúva, estar solteiro, ou você pode ser um leigo consagrado numa nova comunidade, ou pode ser simplesmente uma pessoa indo para uma pastoral, enfim. Mas uma coisa você não pode fugir. Tem que viver o batismo. Tem que viver aquilo que está ali de exigência do batismo. A santidade do batismo. E aí ouvir o teu Deus que mora dentro do teu coração para saber o que Ele quer da sua vida. Aí você vai para lá, vai para cá, vai para a direita, vai para a esquerda. Deus, como fez São Paulo, né? São Paulo achava que servia Deus, teve um encontro na rua de Damasco
Caiu do cavalo, o que ele falou? Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Deus mandou logo ele em missão? Não. O que ele falou? Vá para tal, na rua tal, não sei o que, e fica lá. Ele ficou lá 3 dias. Foi evangelizado, foi batizado, ficou cheio do Espírito, e logo depois foi para a Arábia, retiro. Ele precisava conhecer Jesus Cristo antes de falar de Jesus Cristo, precisava conhecer o Espírito Santo antes de falar do Espírito Santo. Precisava conhecer o Pai antes de falar do Pai. Então é isso. Então vamos ver. Vamos lá. Para descrever a figura do fiel leigo, vamos agora considerar de forma explícita e mais direta, entre outros, esses 3 aspectos fundamentais que o leigo tem que considerar em sua vida e que você deve considerar a partir de agora. O batismo, que você e eu temos, regenera-nos para a vida dos filhos de Deus, a vida santa, a vida da graça, a vida sobrenatural, a comunhão com Deus. E aí somos incorporados à igreja pelo batismo, porta de entrada. Somos igreja. Igreja é templo de Deus. Igreja é corpo místico. A alma da igreja é quem? O Espírito Santo de Deus, que deve motivar a minha vida daqui para frente, me conduzir, me dirigir. Segundo, une-nos a Jesus Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. Tornamos filho, fazemos parte de um corpo, que é a igreja. Terceiro, unge-nos no Espírito Santo, constituindo-nos templos espirituais. São 3 dimensões. E aí, Deus nos envia a missão. Qual missão? A missão da igreja. A missão da igreja. Então, minimamente, essas considerações devem te incomodar, mulher, homem, jovem, você que vai ouvir, de repente, essa colocação. Isso deve nos trazer um incômodo bom de falar para Deus, Deus, como se dará isso? Né? Como se fará isso, Senhor? Você que não conhece muito bem a igreja, não conhece os ministérios que tem ela, a diversidade da riqueza, os seus movimentos pastorais. A primeira coisa, tenho certeza que Deus vai te falar, é procure um retiro, faça um retiro espiritual, faz um encontro, faz um retiro de silêncio, um retiro carismático, um retiro com a comunidade, procure uma experiência de Deus, um momento que Deus possa te falar ao coração. Procure uma pessoa, um padre, procure depois alguém para orientar, para ter um discernimento da vontade de Deus, um discernimento do querer de Deus. E aí você vai fazer tudo com maravilha. Ah, mas de repente eu não vou na igreja, tenho uma família. Maravilha, se você é casado, tem família. Se você é viúvo, saiba que Deus tem propósito para tudo aquilo que Ele nos deu como dom. Então precisamos ouvir, entender. E aí, acolher a vontade de Deus e executá-la à vontade de Deus. Nós temos que viver o matrimônio bem, segundo os critérios do Evangelho, que a igreja ensina. Temos quem está viúvo também da mesma forma, quem está solteiro, quem está namorando, quem está casado, quem não está nada disso e que está num trabalho, numa profissão, quem é político, quem é da economia, quem é da área jurídica, quem é da área da assistente social, quem é da área profissional do ensino, precisa entender que a sua vida é uma providência de Deus para estar com aquelas pessoas que Deus te enviou. Você está vivendo e convivendo com pessoas que você não escolheu e que você é a oportunidade daquela pessoa com que você trabalha de levar o nome de Jesus com a vida. E se der, você vai abrir a boca para falar de Jesus. E muitas das vezes teremos que dar esse testemunho, falar de Jesus para as pessoas. Mas a nossa vida deve falar de Jesus. E aí precisamos nos avaliar, nos perguntar como anda o nosso testemunho. Meus irmãos, como é muita coisa para falar, eu apenas posso indicar a vocês esses 3 documentos, esses 2 documentos, 3 na verdade, que eu já falei. Christi Fidelis Light, João Paulo II, que fala sobre os leigos. Lumen Gentium, que fala sobre a igreja, a vocação universal à santidade, também que fala sobre nós, a exigência dessa vocação. E o outro que eu já falei, Decreto do Concílio Vaticano II, que fala Apostolicam Actuositatem, sobre apostolado dos leigos. A diversidade de obras que um leigo pode fazer individual, ou em grupo, ou em associação,
para evangelizar. Então existe uma riqueza aí muito grande para você se aprofundar. Então, eu acho que podemos concluir o seguinte. O Senhor olha para a vinha dele, a imensidade de trabalho, de necessidades, e vai dizer assim: vem trabalhar na minha vinha, como falou para aqueles operários. Vem trabalhar na minha vinha, porque estás aí na praça sentado sem fazer nada. Vem trabalhar na minha vinha. Mas vem trabalhar na minha vinha, ele vai fazer com você como ele fez com Pedro. Vai levar a parte, vai falando do coração, vai fazer o discipulado do teu coração com ele. Pedro, João, os apóstolos foram mandados, sim, 2 a 2, aquela coisa toda, antes mesmo do Pentecostes. Mas eles tinham intimidade, eles iam falar com Jesus, iam lá para Cafarnaum, iam para dentro da casa, iam conversar com Jesus, ouvir as palavras de vida eterna, via os milagres, via os prodígios, conhecia Deus, teve experiência do amor de Deus, e aí levavam aquilo que eles tinham, levavam o sagrado. Amém? Que Deus nos abençoe, e aonde você estiver sendo batizado, Deus vai contigo, não tenhas medo. Evangelize aonde Deus te abre a porta, aonde você, por direito canônico ou eclesiástico, ou dado por algum movimento que você participe, ou numa pastoral, aproveite para evangelizar. E aproveite para reavaliar o teu coração. Por que que você não está evangelizando? Por que que você não está buscando a salvação das almas? Por que que você não está trabalhando na obra de Deus? Porque é muito trabalho, mas poucos operários. Porque eu estou na praça, sentado, enquanto o mundo está precisando de socorro. Então peço a Deus, vamos orar agora, para que Ele possa te mostrar claramente que a tua vocação, o teu chamado é para mergulhar em Deus. E você foi mergulhada no batismo, mergulhado em Deus. Então vamos mergulhar de novo? E aí mergulhar em Deus, a experiência de Moisés, a sarça ardendo, o enamoramento, a paixão, o fogo queimando. Ele vai dizer, agora, como disse Saulo, o que queres que eu faça? Você vai lá para aquela pastoral, você vai lá ajudar o padre, você vai cuidar dos leprosos, você vai trabalhar com doentes. Você não vai fazer isso, você vai estar no mundo somente na política, na economia, você vai estar no Congresso Nacional, você vai estar no Senado Federal, você vai estar não sei aonde, você vai ser professor, você vai ser assistente social, advogado, segundo o meu coração, e não segundo a nossa cabeça e o mundo. Então muita coisa deste mundo a gente aproveita, mas aquilo que contraria Cristo, jamais você pode seguir isso. Você não estaria amando mais a tua profissão, o teu trabalho, o teu fazer do que o próprio Deus. E aí é o caos. E Deus não quer o caos para a gente. Deus quer harmonia, Deus quer santidade. Então o Senhor nos envia, muitas das vezes, como um cordeiro no meio de lobos. E alguns vão ser devorados, outros não. O Senhor sabe o que faz. Mas o que é importante, os devorados ou não devorados possam dar o testemunho de autenticidade do Evangelho de Jesus, porque amam muito ao seu Mestre. Nós, consagrados cristãos batizados, temos que dizer, Deus é a nossa paixão, e por Ele lutaremos até o fim. E aquilo que viola a palavra daquele que eu amo, aquilo que vai contra o que a igreja ensina, desculpe-me, eu fico com o Senhor. E aí, muitas das vezes, podemos sofrer, ser perseguidos, perder trabalho, perder cargos, mas nunca vamos perder aquele que nos ama, que não merece, que conquistou o meu coração, conquistou o teu coração ao preço de tão grande sangue. Nós somos igreja, leigos, somos igreja, e temos que ser uma dimensão vibrante dessa igreja para auxiliar os padres, os bispos, o papa, mas também não só para auxiliar, o nosso ministério não é só de auxílio, nós temos um mandato próprio, ok? Isso os documentos falam. Auxiliamos uma parte, mas também temos um mandato próprio, como? Dado pelo Senhor diretamente, pela lei da graça do batismo. Mas obedecendo às autoridades eclesiásticas, a quais deve discernir se o Espírito vem de Deus ou se não vem de Deus. E na obediência à igreja, aquilo que o Senhor te chamou, já solidificou, já te mostrou a vontade dele, se entregue com caridade, com amor e vai colher frutos de vida eterna. Vamos orar? Falei demais, né?
Fique como você quiser, vamos pedir ao Senhor esse novo Pentecostes que possa queimar o nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos aqui neste momento, nesse simples espaço, com essas 13 pessoas e com aquelas que, porventura, Senhor, haverão de ouvir essa simples formação. Quero te pedir, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, meu amor, minha vida, minha alegria, minha esperança, meu papai. Os meus irmãos estão comigo agora orando a Ti, Pai. Em nome do Teu Filho que está sentado agora no trono à Tua direita, eu peço que seja derramado sobre eles, sobre mim e sobre todas as pessoas, Paizinho, que vão estar ouvindo essa palavra, o Espírito Santo abundantemente, Pai, poderosamente, com muita abundância da Sua graça. Nós precisamos, Pai, do Teu Espírito para poder entrar na Tua sarça, para sermos a sarça, e o Senhor possa arder dentro de cada uma pessoa que neste momento está ouvindo esta oração, que está orando comigo, ou que vai orar, Senhor. Deus Todo-Poderoso, abre o céu sobre esses meus irmãos, renova, eu te imploro, Pai, a vocação do leigo dele, o seu amor, a sua profissão, seja ela qual for, Senhor, que seja uma profissão digna, que não seja uma profissão de pecado, mas uma profissão digna, Senhor, possa restaurar o amor desse irmão, restaurar, Deus, o amor dessa irmã pela sua profissão, pelo seu trabalho, e que seja feito, Deus, com a tua caridade, para a tua glória e salvação de almas. Deus, renova o batismo daqueles todos que são batizados, nosso batismo, Pai. O mesmo Espírito está dentro de nós que clama, Abba, Pai, e que nos mostra que somos seus filhos, papai. Fazer que esse batismo agora possa queimar nossa testa o sinal da tua pertença. Fazer queimar o sinal da crisma daqueles que são crismados. Fazer, Senhor, ser renovado o nosso batismo, meu Deus, e a nossa crisma. Senhor Jesus Cristo, daqueles que são casados, que estão ouvindo agora essa oração e que vão ouvir por alguma circunstância essa oração, eu peço que seja renovado a graça de uma só carne naquelas pessoas que se uniram no teu altar, na Santa Missa ou fora da Santa Missa. Deus, renova o ministério, Jesus, de serviço daqueles que são casados, para que possa cuidar de um do outro, se amar com amor profundo, Senhor, com misericórdia. Daqueles que possam cuidar e educar os seus filhos. Que desafio Jesus Cristo é cuidar e criar e educar as crianças neste mundo. Jesus Cristo, eu sei que o Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre todos nós, trabalhadores que estamos no mundo, consagrados da comunidade Santos Anjos, de outras comunidades, ou aqueles que não são consagrados numa comunidade, numa fundação nova, mas que são leigos consagrados e servem à igreja, e daqueles que também não são leigos consagrados, mas são batizados. Renova, Senhor, renova o amor por Ti. Renova, Jesus, o amor pela igreja, pelos mandamentos, pela sua palavra, Senhor. Jesus, renova, derrama o Espírito Santo para incendiar aqueles que não têm mais alegria no testemunho, nos seus trabalhos profissionais, que não sente alegria de trabalhar no que trabalha, ou que não vê fruto de conversão com as pessoas com as quais convive. Senhor, tudo é seara de evangelização, a nossa família, as comunidades, as associações, os grupos, os locais onde trabalhamos, aonde vamos, na cultura, na sociedade. Fazei-nos, Deus, tornar pessoas inflamadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Sopra, Jesus, o Teu Espírito Santo sobre esses meus irmãos, minhas irmãs que me escutam, que Te escutam, e reinflama o fogo de Deus, os seus carismas. Fazei-os se aperfeiçoar nas suas profissões por amor a Ti, Senhor. E que ofereça essas profissões, Senhor, para fazer o melhor pelas almas, para a Tua glória e salvação de almas. Deus Todo-Poderoso, peço, Senhor, que Tu abençoe os leigos e leigas
que se dedicam nas comunidades de vida para renovar seus carismas originários, renovar sua evangelização. Todos os leigos, Senhor, que não têm noção nenhuma do que é o ser leigo neste mundo. Ser leigo não é ser leigo de Deus. Ser leigo é viver no século e entrar no século cheio do Espírito Santo para fermentar aonde a hierarquia não pode ir muitas das vezes. E nós podemos, Espírito Santo, te levar Jesus, levar o Pai e seu rosto de Deus para aqueles que ouvirão através de nossas bocas, de nosso testemunho, de nossa profissão, o único anúncio possível antes da vinda de Jesus. Senhor, fazei que levamos a sério esse teu reinado neste mundo, para que um dia se possamos entregar nossas almas e dizer, Senhor, eis os dons que me destes, ó Deus. Pai, eu te agradeço por esses meus irmãos que lutam nas suas profissões diferentes dos desafios. Dai-nos força de vencer o desafio de nossas profissões, Senhor, de nossas famílias, de nossos empregos, daqueles que estão desempregados, leigos, Senhor, sim, mas cheios do Espírito Santo, filhos de Deus, cheios dos teus dons, cheios da Trindade, cheios da graça da consagração. Você que é batizado, que é batizada, você já é consagrado. Você recebeu a maior consagração. Consagrado pelas mãos de Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Deus te marcou com uma marca, com um selo. E este selo é o penhor da graça. Deus, meu irmão, minha irmã, te olha de forma favorável e quer abençoar sua vida com abundância. Peça na oração todos os dias que o seu Pai abra os rios de Deus na sua vida. Para onde você estiver e o que você for fazer, você possa fazer de forma nova daqui para frente. Porque Deus conta com tua vida, com tua intercessão, com tua oração, com tua palavra, com teu testemunho, com teu trabalho, com sua família, com seus deveres, com seus compromissos. Deus conta conosco e Deus quer ir através de nós. A igreja nos envia aí aonde nós somos igreja. A igreja envia a igreja para ir aonde a igreja, na parte da hierarquia, não consegue ir, ou onde vai e temos que ir junto. Que Deus possa nos dar hoje, meus irmãos, um novo fogo, um novo ardor. Que Deus nos abençoe. Senhor Espírito Santo, eu me consagro a mim e os meus irmãos. E peço por todos os leigos desse imenso Brasil, para que haja um novo Pentecoste no Brasil inteiro, para que os leigos possam voltar-se para servir aonde o Senhor enviar, aonde o Senhor os colocar. E aonde o Senhor nos plantar e plantar cada leigo, Senhor, possa lhe dar frutos unidos à videira que és tu, Senhor Jesus. E que esse ramo, Jesus, que somos nós, sejamos bem vinculados, bem unidos a ti. Não deixe a gente queimar, secar e se afastar da videira, da igreja e de ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigado, amado amigo, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Nossa alma, nossa vida, nosso amor, nossa alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe todos vocês e a mim também. Nessas simples palavras, que possa o Espírito Santo que está com você renovar a sua vocação, teu chamado para servir na igreja e servir o mundo, cheio da presença do Espírito Santo. Possa clamar, chegando o Pentecoste, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Amém. Sexta-feira a gente vai estar falando sobre Maria, as mães, e sobre Maria, o papel da mulher na família e Maria, a sua relação com Nossa Senhora. Deus abençoe. Horário acabando. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.